Boa noite a todos, gente. Começando hoje mais um Abafos Convida, essa iniciativa da Abafos, um projeto de palestras e bate-papos que visa justamente ter um olhar 360 na vida do atleta, olhar tudo o que o atleta pode saber ou se desenvolver daqui para frente para que ajude na sua carreira e também no pós-carreira, né? Então, hoje nós temos aqui o Vitor Kortmann, né? Ele é o gestor estratégico do Jack Krona, uma pessoa que tem, apesar da pouca idade, né, Vitor, e da pouca visibilidade na Sim. mídia, tem uma relevância muito incrível para a nossa modalidade. A gente já teve o depoimento do Leco aqui, e eu queria saber de ti, Vitor, para a gente começar, para a gente poder se conhecer um pouco mais, se você pudesse nos contar um pouquinho, assim, um resumo da tua trajetória no Jack. Uhum. Você me contou por telefone que o futsal sempre esteve na tua casa, né, na tua família, Uhum. e que você cresceu vendo o futsal e foi aos pouquinhos se envolvendo com a equipe até chegar num cargo de gestão importante hoje. Então, se você pudesse comentar para a gente um pouquinho, de forma resumida, essa tua história, seria bem bacana. Claro. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né? Agradecer o convite, agradecer ao Leco aí pelas palavras também, iniciais ali, ele sabe o carinho que eu tenho por ele. E agradeço de verdade também a Abafos, parabenizo pela ação. A gente estava conversando um pouco antes aqui sobre as ações da Abafos, né? No sentido do desenvolvimento dos atletas, e eu acho isso muito bacana e vocês têm meu apoio total para isso. Fazer uma breve introdução aqui também para não ficar muito maçante, né? Hoje eu sou superintendente de futsal do Joinville Esporte Clube. Acho que é importante colocar como funciona hoje o futsal dentro do JEC, né? O Joinville Esporte Clube é conhecido como time de camisa, né? Assim como temos aí Corinthians. E dentro do Joinville Esporte Clube existe o departamento de futsal. Então hoje o JEC Futsal está inserido dentro desse departamento de futsal do Joinville Esporte Clube, onde o diretor de futsal é o meu pai, Valdecir Kortmann, como o Leco já falou. É muito difícil falar sobre a minha história sem falar sobre a história dele, do Valdecir Kortmann, né? Por mais que, obviamente, como o Leco comentou, né? Ser reconhecido não somente como filho do Valdecir é importantíssimo, mas tudo que ele já fez, assim, não tem como não comentar no nome dele. Então, ele é o diretor de futsal do Joinville Esporte Clube, é um dos sócios fundadores da Krona Tubos e Conexões, que muitos de vocês talvez já viram ou ouviram falar, que é uma das principais investidoras do futsal nacional já faz algum tempo. E ele é um apaixonado por futsal, então eu, desde que nasci, convivo com isso, né? Eles patrocinam, a Krona Tubos e Conexões patrocina o Joinville Esporte Clube desde 2005, o futsal joinvilense. Então, desde aquela época, eu estou muito inserido dentro de casa, em todas as discussões sobre futsal. Na época, até quando era criança, achava que mandava alguma coisa. Meu pai trazia algum assunto, eu achava que estava ajudando em alguma coisa. Mas, efetivamente, entrei em 2017. Eu tentei ser jogador de futebol, de futsal. Tinha o mesmo sonho que que todos vocês aí que conseguiram realizar. Eu não consegui realizar, infelizmente. Faltou competência nessa área. Mas desde sempre eu sabia que o meu lugar, minha área era no esporte, então eu me dediquei aos estudos, me formei em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, estudei em Florianópolis durante 4 anos e meio, me formei em 2016, foi então que em 2017 recebi o convite de integrar a equipe de gestão do Jack Futsal. O meu pai, ele ainda é executivo da Krona, então ele tem todas as atribuições dele dentro da empresa, e de alguma forma poderia estar contribuindo com o Jack Futsal. Ele entendeu dessa forma, e todos os outros também que estavam envolvidos no processo entenderam dessa forma, que eu poderia estar contribuindo mais no dia a dia, estando mais presente, e é isso que eu tenho tentado fazer. Então, desde 2017, eu estou como superintendente de futsal, né, do Jack Futsal, e tentando deixar a minha marca registrada aí. Tenho 27 anos, como o Rafinha falou, né, sou novo ainda, mas tenho tentado construir uma trajetória bonita e principalmente tentando transformar o nosso esporte, porque é um negócio que eu gosto muito. Legal, Vitor. E só para complementar também, né? Eu não sei a história direito, mas você começou também focado na parte do marketing primeiro e depois você foi agregando mais funções dentro do JEC. Como é que foi esse teu início no JEC mesmo? O que você começou fazendo lá até você chegar hoje nessa função, nesse cargo?
Então, no começo, assim, era bem, vamos dizer assim, genérico. Ó, vou estar dentro, vou estar contribuindo no que eu posso fazer, vou estar, obviamente, tinha um status, né, acima por representar também o meu pai naquele início do meu trabalho, mas desde o princípio, assim, trabalhando na parte estratégica e por ser um assunto que eu gosto, que me interessa, né, que é a parte de marketing, a parte do desenvolvimento do esporte, do desenvolvimento da publicidade, do desenvolvimento como tornar o produto do futsal atrativo. Então, a gente tem o supervisor técnico, que hoje é o André Siqueira. Na época, o James era o nosso supervisor técnico e a gente entendeu que existia uma possibilidade de a gente aumentar a nossa equipe de gestão e separando as funções, né? Então, vamos dizer assim, hoje existe muito a situação do supervisor técnico que faz tanto a parte de marketing quanto a parte técnica de logística, de viagens, de contratações e tal. Quando eu entrei, eu entendi, conversando, né, com meu pai, conversando com as pessoas envolvidas, eu entendia que a gente poderia desmembrar isso. Poderia ter um supervisor de marketing administrativo, que é o James Veiga, que faz um excelente trabalho, e na época era o supervisor técnico, e aí a gente veio com a entrada do André Siqueira, que à época fazia um excelente trabalho nas nossas categorias de base, né, que ele transformou as nossas categorias de base, são reconhecidas até hoje, e ele veio para agregar na supervisão técnica. E aí a minha função, ela primava principalmente por fazer o link entre as duas áreas, né, fazer as duas áreas conversarem, a área técnica, a área administrativa e de marketing. E aí foi nisso que eu entrei para falar sobre marketing, para falar sobre a venda do produto futsal, que ainda é o que me interessa muito, é naquilo que eu trabalho diariamente, mas o início ele foi assim e vamos dizer assim, segue até hoje, né? Vai falar? Não. Ô Vitor, eu separei aqui, cara, algumas perguntas, né, pensando um pouco assim do que a gente conseguiu conversar por telefone antes, um pouco do que eu peguei do Leco, um pouco do que a gente já imagina que pode rolar esse papo, mas eu também gostaria de frisar para o pessoal, né, cada um que de repente queira fazer alguma pergunta, levanta a mão, manda no chat, não tem problema nenhum, a gente é bem livre, o negócio é bem bate-papo mesmo, não tem nenhuma formalidade, tá? Mas já pegando esse teu gancho aí, que você falou sobre produto, né? Pô, pensar em experiência do cliente, pensar em produto, pensar... cara, uma coisa que eu vejo muita gente falar no futsal é assim, ó, tá difícil conseguir patrocínio. É uma frase assim que todo mundo replica, mas eu não vejo ninguém aprofundando a essência disso. Pô, por que tá difícil? Mas a gente está fazendo as coisas certas. Então, o que eu te pergunto é o seguinte: na tua opinião, os patrocinadores, eles estão escassos mesmo nesse momento de mercado? Ou é a gente que não está sabendo captar e sabendo vender o produto? Qual é o teu diagnóstico, assim, pela tua experiência, vendo outras equipes e comparando, às vezes, com o trabalho feito dentro do JEC? O que tu pode acrescentar para a gente sobre isso? Bom, até só para reforçar o teu pedido, né? Quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, quem tiver questões a serem levantadas, fica bem à vontade. A minha ideia também aqui é essa, né? Eu não trouxe apresentação, não é palestra. Eu quero aqui, junto com vocês, debater futsal, quero saber, quero contraponto também, acho que é importante, né? Se tiver contraponto, pô, discorda, não tem problema nenhum. Eu acho que isso, na minha premissa, é isso que faz desenvolver tudo, sabe? Mas, enfim, Rafinha, eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que a gente tem agora, nesse período pós-pandemia, vamos falar bem especificamente sobre esse período pós-pandemia, eu acho que tem uma oportunidade muito grande na atração de patrocinadores. E alguns motivos que eu acredito que levam a isso é a demanda reprimida, né? Tem muitos torcedores que agora estão retornando aos ginásios, então imagina, a gente, todos nós somos torcedores de algum time, né? Seja de futebol, de basquete, de futsal, e a gente sabe o quanto sofreu nesse período de não poder estar no ginásio, no estádio. Então, a tendência é de que a gente tenha ginásios cheios, o torcedor comprando o produto, né? E com isso, obviamente, aumenta o valor de mercado das equipes na busca pelos patrocinadores. Ainda assim, as transmissões, a gente já viu um crescimento muito grande das transmissões, né, nesse período, principalmente pandêmico. Mas respondendo especificamente a tua pergunta, não acho que faltam patrocinadores, tá? Não acho. Eu acredito que o futsal, ele financeiramente, ele é um produto muito atrativo pelo custo-benefício. A gente tem
algumas situações de patrocinadores aí no futebol de campo que os valores são muito acima, com retornos de mídia, claro, também muito bons, mas o custo-benefício do futsal é muito bom, e eu vejo que o que falta mesmo é a gente entender como vender isso. Tá? Então, dentro do Jack Futsal, a gente vem buscando alternativas para vender um produto melhor e a gente acredita que existam ferramentas para fazer isso. E são essas ferramentas que a gente tenta utilizar. Dentro delas, e que eu defendo, né, como uma pessoa, um profissional que buscou transformar o jogo, eu acredito muito nisso. Eu sou apaixonado pelos esportes americanos, então futebol americano, NBA, e eu vejo que eles sabem muito bem vender o produto. E é nisso que a gente se baseia, sabe? Eu pude fazer uma viagem para os Estados Unidos em 2018, onde foi a minha primeira vez que eu consegui assistir um jogo ao vivo da NBA e um jogo ao vivo em loco, né, da NFL, que é o futebol americano de lá. E assim, eu já gostava muito antes, é apaixonante. E aí, claro, na visão de um gestor ainda começa a prestar atenção em outros detalhes também que talvez não perceberia. E eles sabem fazer isso de uma forma impressionante. E eu acredito que é isso que os gestores precisam pensar, tá? Eu acho que é isso que os gestores precisam pensar em de que forma vender melhor o nosso produto do futsal. Eu até vi, eu acho que a própria Bafos fez uma postagem do podcast que o Vini participou, onde ele fala, né, que existem muitas reclamações. Por que? Será que o futsal não consegue? Por que não consegue? E ninguém se pergunta, né, mas será que a gente está merecendo? Será que a gente está fazendo algo para valorizar o futsal, para chamar atenção? Qual é a minha responsabilidade com isso, né? Exato, qual a minha responsabilidade? Aí eu acho que entra muito isso, entram as equipes, entram os gestores, entram que a gente chama os decisores, né, que é o pessoal das competições, mas os atletas também. Então, eu defendo assim, vamos dizer, se a gente for entrar mais, aprofundar um pouco mais em quais são as ferramentas, né, dentro do nosso clube que a gente pode estar elevando o nome do futsal, dentre essas ferramentas, eu acredito muito no jogo, que é transformar o jogo num evento esportivo. Eu defendo muito isso. Ô, Vitor, desculpa interromper, já seguindo no mesmo assunto, hoje o Jack Futsal é uma das equipes que brigou para que fosse alterado o protocolo de entrada da liga, justamente para poder se adequar a isso que tu está dizendo, né? Ao espetáculo, ao evento, que vocês queriam fazer algo diferente, e foi alterado, foi dada essa liberdade pela LNF, deu essa liberdade para vocês criarem um protocolo de entrada. E hoje, não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de acompanhar, seja no ginásio ou por uma transmissão, a entrada do Jack Futsal em quadra é totalmente diferente. Aquele negócio de apagar as luzes, fumaça, um túnel que sai do vestiário. Da onde surgiu tudo isso? Por que vocês implementaram isso? Da onde que veio essa ideia e quais foram as dificuldades para implementar isso também? Sendo que teve custo também com toda a parte de organização, né? E mais uma coisa, Vitor, já deixa eu complementar isso que o Leque falou. É caro ou não é fazer esse tipo de coisa? Essa é uma dúvida que eu sempre tive. Parece assim, mas o Jack tem a Crona, que é um dos maiores patrocinadores, que é uma marca forte, uma empresa robusta, mas a questão é, para a maioria das equipes de Liga Nacional, seria muito caro fazer algumas adequações que melhorasse esse entretenimento ou tu acha que é acessível? Eu vou te falar, hoje o Jack Futsal não gasta R$1 para fazer aquilo, tá? Investir de dinheiro, não investe R$1 para fazer aquilo. Hoje a gente tem a parceria com uma empresa de eventos aqui de Joinville, que é a Giga Eventos. Obviamente, se a gente for pensar, a Giga Eventos ela vem por conta da credibilidade que o projeto tem, pelas pessoas que estão envolvidas. É claro que sempre vai cair na questão do profissionalismo e da credibilidade da equipe. Mas eu acredito que quando os gestores, né, e aqui eu quero deixar muito claro, assim, não sou eu, é uma equipe que trabalha, é uma equipe que faz essa venda, que faz tudo isso. Quando os gestores conseguem vender, eu vejo que cada cidade tem um time de futsal, e o futsal ele movimenta muito a cidade. Então, se você tiver uma empresa que te ajude, e não é ajudar, porque ela pode ter visibilidade, como a gente faz com a Giga Eventos. Hoje aqui no Jack Futsal, eu vou dar um exemplo.
No Jack Futsal a gente tem os patrocinadores e a gente tem uma forma de investimento que são os amigos Jack Futsal. Esses amigos Jack Futsal são empresas da região, onde é um investimento mais baixo e que a gente aceita também é muito a questão da permuta. A permuta é a situação de você trocar o serviço na empresa pela visibilidade dela. E entra nisso a Giga Eventos. A Giga Eventos é uma empresa aqui de Joinville, que é especializada, né, em soluções audiovisuais, tudo mais, faz eventos. E em 2018, a gente chegou à conclusão de que isso era necessário para a gente transformar o jogo no evento esportivo. Qual é o principal motivo que eu coloco? E os atletas, eu acredito que vão se ver muito nessa situação, porque vocês sofrem um bocado também em questão de resultado negativo, né? Quando você transforma o jogo num evento esportivo, você está diminuindo o impacto do resultado, né? O resultado da partida. Porque a partir do momento que você faz só um jogo, vamos falar, o jogo, como é hoje o padrão, o jogo, você perde o jogo, o torcedor sai triste. Eu tinha acabado de anotar isso aqui também, cara, essa questão do resultado, né, o entendimento. É isso. Vamos dizer, o principal objetivo é esse, tá? O principal objetivo é diminuir o impacto do resultado do jogo na experiência do torcedor. Então, foi uma coisa que eu vi muito forte ali na experiência que eu tive lá de assistir o jogo de basquete lá nos Estados Unidos. Eu fui assistir um jogo do Clippers contra o Trail Blazers, que são dois times bons da NBA, e era em Los Angeles. O jogo acabou, o time visitante venceu o jogo. E aí eu imaginei, cara, se eu sou torcedor, eu tá puto, né? Só que eu tava lá só para assistir, tava como turista. E aí, a partir do momento que eu vi os torcedores saindo do ginásio, assim, como se nada tivesse acontecido, o pessoal saindo, vai ali comer alguma coisa ali fora, vamos tomar uma cerveja, vamos se reunir depois, pô, o jogo foi legal, o jogo foi bom. Aí eu percebi, cara, é isso. É você diminuir o impacto do resultado negativo na experiência do torcedor, e é isso que a gente tem tentado fazer. Quando vai lá o pai, a mãe, os filhos, eles vão no jogo e aí sai com o resultado negativo, se é só o jogo, é óbvio que vai sentir, é óbvio que vai ficar ressentido, vai ficar chateado com o resultado. Quer dizer que se perder, não vai ficar chateado? Se tiver vendo, não, vai ficar só que menos, porque vai ver que talvez no sorteio foi lá e ganhou uma camisa oficial do time, vai ver que o mascote tirou foto com o filho, vai ver que aquele espetáculo inicial, antes, na entrada dos atletas, filmou, botou no Instagram, o amigo comentou, depois do jogo pôde entrar na quadra, tirar foto com o Leco, tirar foto com os atletas que estavam lá, tirar foto com o treinador. Então foi baseado nisso, assim, se for para passar uma mensagem, o principal objetivo da nossa mudança, assim, dessa mudança radical de a gente transformar o jogo num evento de entretenimento, foi para que o resultado da partida ele não fosse tão sentido assim, porque é algo que tu muitas vezes não tem controle, né? Pô, que legal, Vitor, assim, ó, tu vê, eu ouço isso e eu não quero ficar aqui puxando teu saco, né, cara, mas é por essas e outras que eu fazia questão de te ouvir e todo mundo ouvir, porque a gente sabe que é possível, né? É possível fazer um negócio diferente e aumentar a receita do clube e, consequentemente, isso vai refletir nos atletas. Exato. Dentro dessa linha, assim, que dificuldade que vocês encontram, assim, no departamento de marketing, gestão, com os atletas, o que o atleta poderia fazer para ajudar nessa parte? O evento, a quadro, o protocolo, vocês têm domínio sobre isso, é só vocês que mexem com isso, o atleta não faz nada disso, mas em que o atleta poderia otimizar isso que você acha que poderia, de repente o atleta faz pouco? Poderia, sei lá, expor mais alguma coisa, menos, o que tu acha que o atleta poderia ajudar nessa questão de vender o espetáculo? Estou falando especificamente do jogo em si, do evento em si, né? Comprar ideia. Tem que comprar ideia, se jogar, não ter vergonha. Porque, assim, é cultural, né? É cultural. A gente vem tá num esporte que muitas vezes não teve nunca teve esse tipo de ideia, nunca passou por isso. Então, os atletas também, muitas vezes, não têm esse entendimento ou tem até uma limitação de personalidade. Eu vou te falar assim, lá nessas experiências que eu tive fora daqui, eu via muito isso, os atletas comprando a ideia. Então, tinha lá uma situação importante do jogo, olhava para o banco de reservas do time, e aqui assim, eu não estou falando, o atleta tem que ou não fazer isso, estou falando que eu vejo como torcedor que eu gostava. Tá? O atleta lá no banco, chamando a torcida a todo momento, sabe? Interagindo, respeitando a torcida no sentido de, depois do jogo, vem pedir um autógrafo,
pô, dá o autógrafo com um sorriso no rosto, entende? Vive aquele momento, vive aquilo, vê como é bom, vê como é legal. Eu vou falar por mim, tá? Eu queria ser jogador de futebol, eu tentei ser, e hoje eu vejo se eu pudesse estar ali dando um autógrafo, eu ia estar feliz da vida. Então, eu acho que é importante isso, é importante os atletas comprarem a ideia, é importante mostrar como você fazer a utilização das redes sociais, postando, chamando a torcida, mas eu acho que, assim, falando bem sinceramente, é fazer o show, sabe? Acho que é fazer o show, e assim, aí vendo a minha visão de gestor, eu penso que quem participar do show e fizer o show vai estar na frente, sabe? Como atleta, vai estar na frente, e isso não tem a ver, isso obviamente tem que vir junto com desempenho, tem que vir junto com competência, tem que vir junto com títulos, uma coisa não exclui a outra, e até porque é impossível, né? Você ser um showman e não ganhar as coisas, dificilmente vai conseguir estar em grandes times. Mas se você é um cara que já está na linha de grandes títulos, que está na linha de grandes clubes, de bons desempenhos, tenta agregar isso também. Eu acho que isso é importantíssimo. Hoje, para o Jack Futsal, isso é preponderante no momento de definição, de ver se de contratação e tudo mais, mas também de respeito, sabe, das outras equipes, de ser um nome lembrado. Eu defendo muito isso, que o desempenho e os títulos, né, as conquistas, elas venham junto com essa parte de personalidade forte, de fazer parte do show, porque para mim faz toda a diferença no sentido de vender o produto, sabe? E das dificuldades, só que eu lembrei agora, das dificuldades que você perguntou no começo, uma delas, eu acho que até já comentei contigo, foi lá no começo, quando a gente queria implementar esse protocolo, teve muita restrição, e aí que eu acho que a gente precisa andar como modalidade, fazendo uma crítica aos gestores do futsal, a gente precisa andar, entendeu? Porque uma das coisas que a gente ouviu e que marcou muito foi de que, assim, não vamos mudar isso porque vocês podem fazer, mas eu não consigo. Eu não tenho estrutura para fazer esse show de entrada, não tenho como apagar a luz. Pô, eu também não tinha como apagar a luz. O Jack Futsal não tinha como apagar a luz. Para quem conhece o Centro Eventos Carl Hansen, pô, é um baita de um ginásio, é um baita de um centro de eventos, só que toda a iluminação do Centro Eventos Carl Hansen, ela era daquela iluminação antiga, então tinha que esquentar, enfim, quando desligava a luz, ela tinha que esquentar. A gente buscou parcerias também, não investiu dinheiro, a gente buscou parcerias para conseguir fazer a troca de muitas daquelas luminárias para iluminação de LED, que a gente tem hoje, por exemplo, no Carlos Barbosa, tudo LED, e a gente viu o resultado que isso teve no sentido de baixar a luz, aumentar a luz. E aí teve gestor de equipe que, não consigo fazer, lá no meu ginásio não tem essa luz, lá no meu ginásio eu não, ou lá na minha cidade não tem uma empresa que me ajuda, eu não tenho dinheiro para investir num sistema de som bom, então não vou mudar, porque daí todo mundo tem que se nivelar por baixo. E a gente brigou, o James mesmo brigou muito, que era o cara assim, que representava a gente nesse assunto, brigou muito até que a gente conseguiu dar esse passo, né? Quem não pode fazer, corra atrás e a gente não pode deixar de fazer por causa disso. Pô, legal, Vitor. E assim, ó, um assunto também emendando, mas já partindo para o lado do atleta, o Joinville sempre enalteceu muito e criou imagens fortes de seus atletas, né? Eu fui um produto do Joinville, do departamento de marketing, e claro que agradeço muito pela imagem que eu tenho hoje na cidade, no clube, que também foi construído junto com vocês. Eu pergunto assim, isso é pensado por vocês ou é algo que foi surgindo aleatoriamente? Porque eu vejo isso hoje com o William, com o Dieguinho. Assim, essa intenção do clube em elevar a imagem do atleta é coordenado, é alguma coisa estudada ou é simplesmente porque, não, os caras têm potencial e vão jogando e vai acontecendo? Hoje ela é mais pensada. Até um tempo atrás não era. Eu, quando entrei ali em 2017, tu já tinha, pelo amor de Deus, já tinha o nome que tinha, já tinha a imagem que tinha. Eu acho que no teu caso ela foi até 2017 ali, foi conquistada muito por ti, pelas tuas conquistas, e, enfim, sabe, de tudo isso pelo teu comportamento dentro da quadra ali, fora com a torcida e tal. Mas hoje a gente tem planejamentos dentro do Jack Futsal que estão relacionados a atletas, sem dúvida. Então hoje a gente tem, por exemplo, o William e o Dieguinho, que estão no Mundial, a gente precisa usar essa imagem.
Seria um desperdício muito grande a gente não utilizar a imagem do Willian e do Dieguinho hoje da melhor forma possível. E ainda assim a gente faz uma autocrítica muitas vezes, de, pô, será que a gente está usando ao máximo? Será que a gente não está deixando passar alguma coisa? Por que não, talvez, às vezes eu tenho a impressão, pô, por que não é mais? Poderia ser mais, poderia ser mais. Mas hoje é algo pensado. Tá? Hoje é algo pensado, existem atletas sim que são focados dentro da parte de mídia, de marketing, e isso é importante que se diga, é uma conquista deles, não é uma escolha pessoal, não é porque eu gosto do William, porque eu gosto do Leco, porque eu gosto de qualquer um. Não é porque o Valdeci gosta, porque o Jaime gosta, porque o André gosta. Não, isso é uma conquista individual. Então, assim, tem a ver com o desempenho, vamos falar especificamente do caso do William. O William ele vem desde 2017 sendo um dos melhores goleiros do Brasil, disparado. Então, tem toda a parte de desenvolvimento dele dentro da quadra, de desempenho, de competência, mas também tende a gente estar do lado dele falando, explora mais tua imagem, sabe, melhora nisso, melhora naquilo, inclusive fazer essa parte como um clube, fazer essa parte de estar direcionando ele para o que ele pode ser. Mas isso é uma visão, vamos dizer, é uma visão que a gente tem que ter de alguém que está aparecendo, de que alguém conquistou conquistou isso, né? Conquistou essa possibilidade de ter um olhar diferente, entre aspas. Essa é a minha grande crítica, Vitor, quanto aos gestores das equipes, que parece que está muito distante. Hoje tu vê publicações de muitas equipes que não marcam os atletas, né? Então, uma coisa básica, assim, que parece assim que... Ah, não, estou fazendo um favor para o atleta se eu otimizar a imagem dele. E quando eu vejo é totalmente ao contrário. Quanto mais alcance de mídia um atleta tiver, mais retorno vai dar para o clube, né? Claro. Esse trabalho teria que ser feito em conjunto e eu vejo que pouquíssimas equipes fazem, né? Isso é uma crítica que eu faço nessa relação de gestores. Para entrar e até nesse assunto mesmo, uma das partes da nossa apresentação, que a gente apresentou aos patrocinadores ou possíveis patrocinadores, uma delas é inclusive as mídias sociais dos nossos atletas. A quantidade de seguidores que tem, as postagens. Por quê? Porque isso é mídia espontânea, o cara vê assim, quando você vende o projeto, vamos dizer para a Crona, vamos supor que a Crona não é patrocinadora. Quando você vende um projeto para a Crona, ela precisa ver quantos seguidores que a página do clube tem. Hoje a página do clube tem 70 mil seguidores. Legal. Só que todas as postagens na página do Leco, no perfil do Rafinha, no perfil do Dieguinho, do William, enfim. Tem lá mais 70 mil seguidores aqui, mais 40 lá. E aí que tá. Aí entra muito no que você falou. O clube também tá fomentando e motivando os atletas também a terem esses seguidores, porque para o clube e para os patrocinadores é importantíssimo. Cara, esse papo tá muito bom, cara. Só a reflexão ali que você trouxe sobre o evento esportivo amenizar a dor da derrota para o torcedor, de você tirar o foco da derrota e botar o foco dele em outra coisa, né? E continua sendo um torcedor fiel e continua vindo e tudo mais. Só isso aí já valeu a live aqui, mas porque é algo que, assim, tem tudo de bom, né? Se tu parar para pensar, tem tudo de bom. Você oferece um evento, você ainda tem um benefício, né? Em momentos de adversidades, você, consegue construir a marca forte, você se mantém atualizado, né? Como uma equipe referência, né? Porque, querendo ou não, quem que faz isso hoje? Né? Quem consegue fazer isso hoje? Mas o que eu estou percebendo e vendo muito é o seguinte, né? Tudo passa pela mentalidade da gestão, né? Tudo passa. Uma coisa assim, nós temos uma iniciativa aqui, que é uma iniciativa de terceiro setor, concorda? Primeiro setor, governo, Estado, segundo setor são as empresas, nós somos uma associação de terceiro setor, tentando encontrar os buracos, os furos, que não entregam, e a gente está tentando entregar. Então, assim, o que eu vejo que passa muito agora é justamente essa parte de, treinamento de novos gestores, de incentivar a ter novos gestores para dentro do futsal também. Quantos atletas, de repente, que se preparam para ser gestores de futsal, né? Isso é incentivado? Não é incentivado. Onde é que a gente vê alguém falando sobre isso? Não vê? Cadê a sequência? Cadê essa sequência? Eu me lembro que na CBV, né, do vôlei, teve, os caras deram um salto, e eu me lembro me fugiu o nome dela, que foi medalhista olímpica, que agora é a CEO da CBV, né? Ela falando que, teve uma expansão de pessoas
promovendo o estudo, né, de atletas de vôlei para que assumissem cargos de gestão, para que modernizasse, né, para que atualizasse. E até uma pergunta que eu te faço, hoje existe uma forma, assim, os gestores, por exemplo, da Liga Nacional conversam entre si, trocam figurinhas, ou é cada um meio que cuidando do seu umbigo, ainda é uma coisa muito distante? É distante, é distante. Eu vou te falar assim, existe, claro que troca, não tem como ser diferente, né? Nas reuniões da Liga, enfim, tem muita gente envolvida que... Mas, assim, muita gente de muito tempo atrás, né? E isso não é uma crítica, tá? Não é uma crítica porque o meu pai é um deles. Meu pai é um deles que está aí, vamos dizer, desde 2005 patrocinando, como gestor desde 2010, 2009. Mas eu acho importantíssima essa inserção de novas lideranças com os mais experientes dando suporte, como a gente tem hoje dentro dos clubes. A gente tem muita gente boa, capacitada, que tem uma experiência enorme dentro dos clubes, sem dúvida. Então, deixar muito claro, absolutamente nada contra os gestores que já estão há muito tempo. Mas eu acho que é importante que venha uma nova leva até para fazer essa renovação, porque eu tenho certeza que esses gestores que estão há mais tempo também têm interesse de que o futsal continue evoluindo, né? Então, mas assim, hoje eu vou te falar, não tem um programa de desenvolvimento, sabe, de novos gestores, não tem. Eu acho que esse espaço que a gente está aqui é excelente para isso. A BAFS, ela tem como associação dos atletas, e se a gente pensar que tem muitos atletas que vivem isso e que têm uma experiência muito grande dentro de quadra, que depois podem colocar isso em prática dentro de um clube na parte de gestão, eu acho isso muito bacana, muito bacana. Então, até fortaleceria muito isso, sabe? Fortaleceria até essa situação de, pensando muito a longo prazo, porque, obviamente, provavelmente tem atletas aqui de 20 anos, 22, 23, que vai demorar muito para chegar nessa fase, né? Mas, de qualquer forma, pensar talvez em novas situações de desenvolvimento de lideranças para atletas que estão quase parando, eu acho isso importantíssimo. Eu sou um dos apoiadores, contem comigo, porque eu conheço o Leco, né? Eu tenho conhecido agora o Rafinha nas conversas, mas já percebo o Junai, tá louco, o Junai também conheço há muito tempo, e eu vejo assim que quando se tem atletas capacitados, né, ajuda muito nessa parte de gestão. Uma frase que eu vi, já passo para ti, tá, Thiago, que já levantou a mão, e você vai conhecer outros atletas aqui também que também têm curiosidade por temas profundos, né, cara, do futsal. Uma frase que eu vi esses dias que me chamou muita atenção as empresas vão morrer por fazer a coisa certa tempo demais, né? A gente está vivendo num mundo complexo, veloz, extremamente rápido de atualizações, e a gente está preso à ideia antiga, né, cara? Só para complementar. Mas fala aí, Thiago, abre teu microfone aí. Fala, pessoal, boa noite. Boa noite, Vitor, Leco, Rafinha e todos os outros aí. Consegue me escutar bem? Sim. Pô, legal. Primeiro, parabéns pelo teu trabalho aí, Vitor. Muito legal escutar. Eu não tinha ideia de como que funcionava isso ali no JEC, mas eu acompanho ali as redes sociais e acho muito legal o Instagram. Apesar de sermos rivais, a gente sempre tem o que aprender. Isso é bom, com alguém. hein? Então, o que eu achei muito legal, muito interessante, tudo isso que tu tem falado, e uma questão assim bem pontual. O Falcão também havia falado sobre isso, sobre o projeto dele ali no Magnus, na reunião que ele teve aqui. Quanto que custaria um profissional de marketing bom, assim, de alto nível, se nós temos esse profissional preparado para a área esportiva hoje? Como tu falou, tu te capacitou, tu foi vivenciar fora do país. É uma coisa que talvez muitas pessoas não consigam fazer, e as que fazem talvez nem se interessem em voltar para o nosso esporte, porque realmente não é um esporte que hoje tem tido esse apelo financeiro para as pessoas virem trabalhar nisso, né? Pessoas altamente qualificadas. Então, é até legal, quem sabe que um tema abrir sobre isso, talvez até tu, não sei se nunca pensou nisso, uma qualificação específica para o futsal, ou a forma como isso poderia ser feito. Então, gostaria de saber o que tu acha sobre isso, porque na minha cabeça é bem claro, tu tendo um profissional bom de marketing, tu pode mensurar os teus dados, não sei, que aparece na TV, todos os teus dados de mídia, consequentemente mais patrocinadores, e assim tu consegue um time melhor, mais forte, né? O Falcão falou que ele contrataria antes
profissional de marketing muito bom do que talvez um atleta. Então, queria saber a tua opinião sobre isso também. Valeu, obrigado. Valeu, Thiago, obrigado. Até falar da rivalidade, eu sou um defensor das rivalidades, eu acho que isso movimenta muito o futsal. E vocês, atletas, eu defendo que cada vez fomentem mais rivalidade dentro do respeito, dentro de tudo, né? Mas eu acho muito legal isso. Enfim, sem dúvida, assim, eu sei que eu tenho um privilégio muito grande, porque o meu professor aqui foi meu pai e dificilmente alguém vai ter essa possibilidade de aprender tanto quanto eu aprendi com ele, né? Então, não que eu não precisei, eu tenho buscado capacitações cada vez mais, mas eu queria muito ver na prática como aconteceria. Se o Falcão falou isso, concordo, assino embaixo, também acho que hoje um profissional de marketing é importantíssimo dentro das equipes, porque é ele que vai trazer o dinheiro e o dinheiro que vai trazer o atleta. É muito difícil você botar o atleta, vamos dizer, a contratação do atleta antes de saber se vai ter receita. Isso aí só vai prejudicar o clube e a vocês, atletas, né? Nesse sentido, assim, eu acho que vale a pena a capacitação de profissionais pro futsal, mas concordando contigo, ainda não é um esporte que chame tanta atenção. Por isso eu volto no ponto de talvez capacitar pessoas que já estejam no futsal. Talvez esse é o primeiro passo que a gente tem que dar, sabe? De pessoas que conhecem, pessoas que estão interessadas no futsal, pessoas que já sabem quais são os meios, e talvez seja mais fácil de captar essas pessoas do que pegar alguém. Uma outra possibilidade, hoje existem muitos times que têm parceria com universidades, então você trabalhar com estagiário, tendo pessoas, né, gestores bem qualificados antes, você consegue trabalhar com estagiários. Sobre a situação dos dados, eu vou te falar, Thiago, hoje a Liga Nacional está muito bem desenvolvida nesse sentido, tá? Vou falar da Liga especificamente, né? A Liga Nacional está muito bem desenvolvida nesse sentido, porque ela manda, ao final da primeira fase, ao final dos campeonatos, todos os dados referentes à audiência, dados do Ibope e Repucon, que hoje é o principal medidor, né, da audiência. Basta o gestor saber fazer a leitura desses dados e colocar isso para o patrocinador. Eu acho que isso que falta muito ainda, a utilização dos dados. O que eu vejo muito, e conversando até com o Leco durante ele falou 10 anos que a gente está junto, mas efetivamente são 4, né, de 17 a 20, a gente conversava muito sobre isso, né? O gestor ele precisa entender que não é um quebra-galho, não está assim, tenho minhas coisas a fazer, mas tenho o time de futsal aqui que eu gosto e estou ajudando. Ninguém está ajudando. Mas tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, tem que se colocar à frente para buscar os patrocinadores. Então, assim, é difícil a resposta simples de temos que contratar bons profissionais, mas se fosse para dar assim, o que eu penso, a minha opinião, acho que a gente pode pensar numa capacitação de atletas que estão se aposentando, estão no final da carreira, acho que isso é importantíssimo, e eu vejo assim, uma geração muito boa para isso, tá? Eu vejo uma geração muito boa, eu conheço alguns ex-atletas e atletas, a gente tem dentro do nosso clube 2 ex-atletas, o André e o James, que foram grandes atletas e hoje desempenham suas funções porque se capacitaram, entenderam e tiveram motivação para fazer isso. E só para complementar, Vitor, muito obrigado. Thiago. Valeu. Só para complementar, né? Tem o curso do gestor de futebol do Felipe Ximenes, pode sair o curso aí, gestor de futsal do Vitor Kortberg, daqui a pouco. Tem que estudar muito ainda para poder dar aula. O Rafinha, o Junai, não sei se ele quer fazer uma pergunta, se ele quer vender um açaí para o Vitor. O Vitor faz tempo que eu não passo tomar um açaí aqui. É verdade. Nossa, queria falar um pouquinho também, dar os parabéns para o Vitor, reiterar tudo que o Leco falou no início, a gente sempre conversou. E eu acompanhei o Vitor desde a fase dele de torcedor, pequenininho no ginásio, nas arquibancadas, e acompanhei todo esse amadurecimento, toda essa evolução que ele teve, né? E hoje está aí um grande profissional responsável por o GEC ser referência hoje nessa parte de gestão, de marketing, de mídia. Tudo isso a gente acredita, eu acredito que é tudo uma sequência, né? Acho que vem da família. A grande lição que eu tiro de todos os anos que eu passei em Joinville, dentro do profissionalismo bem-sucedido, isso aí a família Kortman e todo mundo vê isso. O que a gente não vê são as pessoas que estão ali, a forma como eles se preocupam com as pessoas. Eu acho que todos os atletas que passaram ali são gratos a ele, a forma que o Vitor, o Valdecir, a mãe, as irmãs dele também sempre lidaram com isso.
E entrando especificamente agora num tema aí, tinha mais perguntas, mas eu vou fazer uma específica. Essa parte dos atletas, ela é conversada com os atletas? Vocês fazem um trabalho com os atletas hoje, começo do ano, durante a temporada? Você já falou que conversa um pouquinho com os atletas, dá alguns toques, mas é feito algum trabalho com todos eles para que todos eles explorem ao máximo isso? E já aproveitando uma outra coisinha, a gente falou nas outras conversas sobre as crenças, né? A cultura que teve que ser mudada, porque antes chegava alguém do marketing e falava que agora tem que fazer 10 minutos de filmagem ali antes do treino. O treinador já não ia gostar. O treinador, não, peraí, vai atrapalhar o aquecimento? O jogador não vai chegar bem na hora do treino. O Joinville hoje tem um treinador que é jovem também, que é o Daniel, já tem essa nova cultura, mas imagino também que seja uma quebra de paradigmas, né? De você fazer, desde a parte técnica, da comissão técnica, entender que isso faz parte de todo um processo, né? E se isso você teve muita dificuldade, ainda tem, e como vocês lidam com isso? Eu tenho mais uma perguntinha, vou fazer depois. Tá bom, valeu, Junai. Um abraço. Então, a gente conversa com os atletas na nossa reapresentação, a gente tem toda a parte da apresentação, né, de calendário, as boas-vindas e tudo mais, mas a gente coloca para eles o que a gente espera dos atletas, como também imagem. Hoje existe aí o contrato de direito de imagem, e esse contrato de direito de imagem, ele às vezes é só por ser, né? Só porque é o nome que todo mundo usa, mas é de utilização da imagem. Para ser utilizada a imagem, ele precisa estar ciente de que a imagem dele precisa ser boa, que seja vendável. Então, o trabalho que a gente faz hoje, ele é muito baseado nisso. Então, a gente coloca, assim, desde o começo da temporada, a nossa intenção de que eles comprem essa ideia, de que eles tenham cuidado com as redes sociais deles, sabe, que não deixem lá largado, que eles coloquem, postem. Hoje eu acho que isso também é bem difundido, né? Todos os atletas hoje têm essa situação, e tem empresas até que cuidam da parte de mídias. Mas em relação a isso, sim, então a gente conversa com os atletas, com alguns atletas que já conquistaram esse espaço um pouco maior, a gente tem conversas mais diárias, né, sobre isso. O William é um caso desses. E dificuldade, sim, muita dificuldade a gente teve no início, né? Porque você mexe numa estrutura de anos, uma estrutura que já está consolidada, numa estrutura que... E isso é natural do ser humano, né? O ser humano, ele tem essa situação de ser avesso a mudanças, e a gente teve algumas dificuldades com a comissão técnica, com atletas também. Teve atleta que reclamava porque perdia o aquecimento, porque a iluminação não estava tão alta, não estava do jeito que deveria estar. Enfim, passa por várias situações de resistência, né, mas aí a nossa situação, como você falou, assim, a gente trabalha muito com a verdade, trabalha muito com aquilo que a gente quer fazer, que a gente acha que é o correto, sempre ouvindo os atletas. Então, vamos dizer assim, se tivesse alguma coisa que a gente pudesse alterar no nosso protocolo, que não influenciasse tanto assim no evento, mas que ajudasse os atletas de alguma forma, eu vou dar um exemplo, goleiro, tá? Um exemplo prático. Dentro do nosso protocolo de entrada, a gente tinha que desligar as luzes. E aí, como eu falei anteriormente, o Centro de Eventos Calhans, ele não tinha todas as luzes de LED, ele tinha aquelas luzes mais antigas que demoravam para esquentar depois que desligasse. E aí o nosso goleiro jogava do lado direito, vamos dizer assim, a gente no começo desligava as luzes e tal, sem pensar muito quando elas fossem reacender. Quando as luzes reacendiam, aí a parte do goleiro estava um pouco mais apagada, e para o jogo, que é o grande espetáculo. Então a gente fez todo um remanejamento de luzes para que a parte do goleiro, das áreas, não estivesse tão prejudicada quando a gente iniciasse o jogo, né? Hoje a gente não tem mais esse problema, porque a gente, graças a Deus, conseguiu fazer todas as trocas lá, mas esse foi um dos ajustes que a gente fez ouvindo os atletas. Então, a gente sempre teve, o Leco sabe, vocês sabem disso, a gente sempre teve muito próximo dos atletas para ouvir as demandas, mas também aquilo que a gente achasse que tinha que ser feito, tem que ser feito, e tem dois trabalhos, né? Ô, Vitor, você comentou ali que hoje o Jack não gasta nada com essa parte da apresentação ali, da entrada dos atletas na quadra, essa parte antes do jogo, né? Hoje o Jack, ele tem um orçamento definido para o marketing? Tem, esse ano nós vamos gastar X mil reais com marketing? Tem. A gente tem a nossa folha, que é o que mais ocupa, né? Vamos dizer assim, do nosso orçamento.
Aí a gente tem orçamento tanto para manutenção do Centro de Eventos Carl Hansen, não só do Centro de Eventos Carl Hansen, mas manutenções diárias. A gente tem para as despesas do dia a dia, vamos dizer, com produto de limpeza, essas coisas todas, e também tem para o marketing. Isso está aí tudo discriminado, a gente faz isso todos os anos. Ah, legal. E tem outro cara aí que tu citou, toda a equipe aí, que é muito competente, e o Juliano também. O Juliano é muito fera aí na comunicação, aí ele é sensacional. Hoje, essa semana aí, ele sofreu um pouquinho, porque a gente estava sendo Centro Eventos Carl Hansen, aí tivemos que montar uma quadra lá no Sesc Senat. A nossa equipe é muito forte, vocês sabem disso, mas é muito bom ter pessoas assim do nosso lado. Foi uma gafe minha até, Vitor, que eu tinha pensado em falar pro Rafinha para chamar o Juliano para vir junto. Vocês trabalham juntos e ele é muito importante nesse processo, né? Poder estar presente também é contribuir. Para complementar, né? Seria bem bacana, é verdade. Quem sabe um dia a gente chama só o Juliano também aí para participar. Ele tem muito convidado. Até para a parte de assessoria, que hoje ele é nosso assessor de comunicação. Então, ele com certeza teria muito a agregar. 8h30, daqui a pouquinho a gente libera ali perto das 11. Eu tô de boa, cara. Meu próximo compromisso é amanhã às 8. Até lá. Olha só, entrando no assunto da regulamentação da relação trabalhista, né? Até o doutor Roberto está aí na live. O GEC foi uma das equipes que se adequou à ATAC, né? O termo de ajuste de conduta determinado pelo Ministério Público do Trabalho. E essa iniciativa, eu sei de onde veio, mas eu gostaria que você falasse, porque assim, como o Junai falou anteriormente, os atletas que estiveram em Joinville sabem disso, a gente sempre foi muito respeitado, primeiro como pessoas, como ser humano, como profissionais. Eu tenho uma gratidão eterna a todos vocês, como o Junai falou também da tua família, o Valdecir, a Eliane, é justamente por isso, cara, para vocês manterem esse respeito com a gente, entendendo que nós somos profissionais, que nós trabalhamos, que nós precisamos receber, e isso sempre foi sagrado dentro do GEC Futsal, né? Independente das circunstâncias, a equipe sempre honrou com seus compromissos e buscou agora, há alguns anos já, essa regulamentação que foi de assinar a carteira de todo mundo em 60%, como determina a lei, e 40% está registrado em contrato de imagem. Foi difícil? Da onde saiu? Por que fazer? Quem participou disso? E o que vocês tiram de conclusão já há alguns anos nessa modalidade? O que vocês pensam hoje, né? Como vocês eram antigamente, fora do termo de ajuste de conduta, e agora com o termo de ajuste de conduta, como está o GEC? O que vocês pensam a respeito disso? O GEC está tranquilo. É isso. O GEC dorme com a cabeça levinha no travesseiro. Um dos grandes responsáveis está aqui até na sala, que é o Dr. Roberto. Ele foi um grande incentivador de a gente dar esse passo, prestou toda a consultoria para que a gente fizesse a transição. Enfim, toda a nossa gestão, existia uma resistência muito grande devido aos valores. Isso aí é inevitável, né? Tem que ser falado, porque os valores de impostos crescem muito e quando você não está acostumado a ter esse tipo de despesa, assusta, acredito que assusta, e eu acredito que isso que limita muito os gestores atuais e algumas equipes a não seguirem esse caminho. Mas a gente sabe que é o correto, não tenho intenção de falar o que está certo e errado aqui, mas a gente sabe que está no TAC e querendo ou não, é o que o Ministério Público do Trabalho diz, né? E manda, e é o correto, vamos dizer. Então, como que foi feito? Ao final do ano de 2018, o Dr. Roberto, acho que vai lembrar melhor, acho que foi de 18 para 19 que a gente fez essa alteração. Então, acho que não, 19 para 20, né? 19 e 20? Pode ser. A gente chegou ao final do ano, em muitas conversas, talvez eu estou me confundindo, porque isso foi um tema que a gente trabalhou por muito tempo, se fazia ou não fazia. E aí a gente chegou à conclusão de que era o correto a ser feito, até para não ter problemas jurídicos, até para estar fazendo a coisa correta e também para prestigiar os atletas. No começo a gente até tinha um receio, sendo bem sincero, um receio dos atletas não entenderem, porque assim, existe um desconto da parte da folha, né? Existe o desconto lá do imposto de renda e tudo mais, e que muitas vezes o atleta ele não tinha um entendimento de que aquilo ali reverteria para direitos, né? Direitos sociais que ele teria do FGTS, INSS, 13º. E quando você faz a conta, acaba não tendo perda.
Então, no começo, a gente até ficou um pouco receoso em relação principalmente a renovação dos atletas, porque estavam acostumados de uma forma, o Leco era um deles que já estava 8 anos aqui, recebendo de um jeito, e depois você chega, ó, a partir de agora vai ser assim. Mas entender muito bem, até porque tem conhecimento sobre isso como empreendedor, mas chega um momento que a gente tem que tomar uma decisão, e foi isso que a gente fez. A gente tomou uma decisão, como eu falei, com a consultoria do Dr. Roberto, que incentivou bastante a gente a assumir esse processo, e hoje a gente fica muito feliz de ver que os atletas estão sendo respeitados, como tu disse, não só no caráter do dia a dia, mas também na questão trabalhista, né? Que é um direito dos atletas e que precisa ser respeitado. Mas assim, a gente teve que botar no orçamento e tal. Claro que talvez você abre mão de uma contratação ou outra por conta disso, sabe? Às vezes o valor que tu tem dos impostos é o valor de um atleta. Enfim, mas são questões que você coloca as prioridades, exato, planejamento e seguimos em frente. Legal. Legal, Vitor. Roberto, quer comentar algo sobre isso? Teu microfone está fechado. Abri agora aqui. Bom, pessoal, boa noite. Eu estava com a câmera fechada, mas estava acompanhando atentamente. Quero falar um pouquinho de tudo que eu vi aqui, porque eu também sei que o Rafinha está gostando bastante. Eu conheço o Rafinha, sei do gosto dele pelo tema, né? E todos os outros aqui que estão juntos. Mas eu também estou gostando muito e, por falar do Vitor aí, um cara sensacional, muito competente, e que a gente tem uma amizade aí, então o pai dele também, vou falar o quê do Valdecir, um cara fantástico também, muito competente, e pessoas que a gente precisa no esporte, né? Eu falo no esporte em geral. Eu que estou há 20 anos nessa história aí de trabalhar com esporte e venho do futebol. O futebol ele é um futsal de um tamanho maior e alguns anos à frente, talvez muitos anos à frente, né? Ele andou mais, ele está avançado na história. Mas esses problemas são os mesmos, tá? Assim, ó, e aí eu quero chegar no ponto o que o Vitor falou uma meia hora atrás, que é a questão do choque entre você fazer diferente e as questões culturais. As questões culturais de, não posso apagar a luz do ginásio. O que importa é o resultado. Isso, cara, no futebol está impregnado, no futsal, no vôlei e em qualquer coisa. Se for jogar bolinha de gude, peteca, vai ter questão cultural. Eu uma vez, há muitos anos atrás, fui jogar futebol de botão num clube que tem aqui em Joinville, uns caras, uns senhores que jogam. Fui lá conhecer. Cara, é tudo assim, não, porque isso sempre foi assim desde 1935, não pode... Então, essa questão cultural, ela está enraizada nas coisas, e no esporte, muito. Então, a grande diferença, o grande desafio que os novos gestores têm é de enfrentar essa cultura, e essa cultura está, inclusive, nos atletas. Tá? Várias questões culturais nós enfrentamos no nosso dia a dia aqui, né, Leco, Rafinha? De que, poxa, eu preciso botar na cabeça do atleta que ele tem que se associar para brigar pelas coisas que lhes interessam. Isso é uma questão cultural, assim, dificílima de conseguir, demanda tempo, demanda, né, anos, talvez. E isso vale também para os clubes, vale para o torcedor entender também, e, Vitor, eu bato muito nessa tecla, fui também na NBA, também senti a mesma experiência que você teve. O time da casa, né, no New York Knicks, saiu, perdeu e estava todo mundo feliz. Um evento legal pra caramba. E para mudar isso no Brasil é muito difícil, porque está enraizado na cultura das pessoas. Elas crescem achando que o esporte é resultado. Então, assim, eu acho que os atletas têm que fazer a sua parte e a associação é um dos meios. Aí o ponto que eu quero começar a cutucar é a liga, né? A liga é para também mudar a cabeça dos dirigentes, dos gestores. E eu não vejo isso na liga. Nos últimos tempos eu tenho me decepcionado. A gente teve uma reunião recente com a liga que me decepcionou muito. Eu acho que sempre escutei se falar assim, não, tanto no futebol e outras modalidades, vamos fazer uma liga porque aí vai ser diferente. Mas vai ser diferente por quê? Se a liga for agir da mesma forma que age uma federação, não vai ser nada diferente. E eu tenho sentido isso acontecer. Eu acho que a culpa é muito dos clubes. Por isso que eu até falei ali no início. Poxa, os clubes vão conversar mais sobre as coisas.
Ah, mas tem uma maioria que não se interessa. Pô, mas juntos que se interessam. Hoje a gente até falou sobre isso, numa questão relacionada ao futsal catarinense. E, pô, juntos os clubes que querem, que não gostaram, que querem protestar e querem brigar, começa ali, faz um grupinho de 2, de 3, de 5. Porque senão vai ser sempre igual. Então, essa questão da liga, aí também tem a ver com o Ministério do Trabalho. O que eu vejo? Eu acho que os clubes deveriam conversar mais. Os interessados vão estar juntos, vão estar conversando. Os desinteressados não vão estar, não tem problema, faz parte. Mas eu acho que é importante esse movimento para que a liga ajude nessa transformação. Para que a liga seja um instrumento de educar clube. Poxa, nós acabamos de fazer esse processo de mudança, de adequação do Ministério Público do Trabalho. Essa semana me ligou um clube da liga, um dirigente de clube, meu amigo, me perguntando sobre isso e reclamando que os outros clubes não estavam fazendo. E eu questionei, pô, vocês não conversam entre vocês não se unem, vocês não discutem? Poxa, já tinha que ter tido, por exemplo, um movimento dentro da liga para me chamar um outro especialista, para orientar os clubes a como fazer, ou citar, orientar os advogados, orientar o dirigente dos prós e dos contras, chamar você para o que mudou no clube. Então, são questões que, se a gente não empurrar, tudo que está sendo falado aqui vai ser difícil. É muito dirigente ainda com cabeça de que tem que montar um time que é até o final do ano, no ano que vem não sabe, então pode ser que ele acabe pagando as contas, pode ser que chegue no meio do ano e já não tem mais dinheiro, e o universo dele é aquele ali. Então, eu estou só provocando aqui esse debate, juntando um pouco de tudo que foi falado, para dizer que, assim, para mudar, a gente precisa enfrentar as questões culturais, e aí tem que usar os meios que tem, a associação em relação aos atletas, a associação em relação aos treinadores. Eu não sei se tem uma associação de árbitros, deveria ter e deveria conversar. A liga, ela tem que ser um instrumento de conversa dos clubes, senão não é liga, senão podia ser qualquer entidade, e assim sucessivamente. Essa é a minha contribuição, não é nem uma pergunta, mas eu deixo até como pergunta o que você pensa disso que eu falei, especialmente nessa questão relacionada à liga. Eu acho que vai muito ao encontro do que eu não sei se foi a Rafinha ou o Leco que falaram ali sobre qual que tem sido a ação dos gestores para fazer os atletas entenderem algumas coisas, né? Porque às vezes cai muito na questão dos atletas. Né? Vamos dizer, os atletas têm que entender, tá? Eles vão entender da onde? Por osmose, vão entender aqui, numa conversa que a gente está tendo, as pessoas que estão aqui, os atletas que estão aqui. Isso pode ser comigo, com o Falcão, com o Marquinhos, com o James, se vier aqui, com o Juliano, com o Dr. Roberto. Enfim, os atletas que estão aqui estão tendo a possibilidade de ouvir o lado de um gestor. Agora, será que esses gestores dentro dos clubes estão fazendo isso? Conversam com os atletas, falam. Então, eu faço a minha culpa também como gestor de que... Será que querem? Será que querem? Tem interesse? Exato. E, inclusive, isso é um negócio que eu gosto de falar e que, eu acho que tem que ficar muito claro. Essa questão que hoje a gente bate muito aqui dentro do Jack Futsal, do jogo ser um evento esportivo, isso é para elevar os atletas, é para elevar as estrelas do espetáculo. Quem faz o jogo acontecer são os atletas, não sou eu. Ninguém sabe quem eu sou. Vocês sabem, vamos dizer assim, vai dar entrevista, legal. Mas quem está lá dentro, quem a Sport TV está filmando, sabe quem dá entrevista depois do jogo, quem faz o gol, quem dá assistência, quem faz a defesa, são os atletas, são vocês. Então, tudo que a gente faz aqui no Jack Futsal, e isso foi uma dificuldade que a gente teve lá no começo, que até o Shunai perguntou da resistência de comissão técnica e de atletas, é porque parecia que vamos aparecer mais do que os outros. Não. É justamente o contrário, é para fazer os atletas aparecerem mais. Aquela entrada com as luzes apagadas e o canhão de luz no atleta para que ele se sinta prestigiado. Entende? Para que a torcida goste mais ainda dele, ver lá o Leco entrando, ver o atleta entrando. É isso. E aí eu acho que entra muito no que o doutor falou. Em relação à liga, eu assim embaixo concordo e eu acho que vai muito no que eu falei, da entrada de novos gestores, né? Existe uma cultura, existe muita política envolvida, existe eu não vou contra esse, eu vou com aquele. Eu acho que isso aos poucos vai mudando, mas principalmente se existir motivação por parte de novos gestores de entrarem. Aí eu acho que a gente tem um bom caminho. E tomara que os atletas que estão aí... Mas eu acho que independente de novos gestores, porque aí se você for esperar novos gestores, longo prazo, que o outro clube mude. Sim, talvez o outro clube nunca vá mudar. Cada um
Vou juntar você com mais 3, 4 que queiram pensar diferente e já exigir, já provocar, já ir na reunião da liga, já se posicionar. Eu acho que é muito importante, muito importante. Assim como eu digo, em relação, eu falo nas reuniões aqui com o Leco, né, da diretoria aqui, os atletas, a gente tem que ir na reunião da liga, a gente tem que indicar membro do tribunal, a gente tem que fazer as coisas que estão ao nosso alcance, independente da gente ter o número X de associados, dependendo do nosso associado estar interessado, daqui a pouco vai ser mais um, daqui a pouco o outro, aí vem o feminino, aí vem a base, daqui a pouco vai crescendo, mas a gente tem que começar aí. Sim. Pô, legal, gente. Pô, bate-papo muito enriquecedor, né, cara? Acho que essas conversas tinham que ter frequentemente, não só nós atletas, mas quando vocês acabaram de falar, a própria liga tinha que estar promovendo isso para eles, né? Para os gestores, para os diretores, os treinadores já estão fazendo isso, cada um fazendo a sua parte, o negócio acontecendo. Eu só queria fazer uma menção aqui para o Libânio, dar os parabéns para ele. Eu vi que ele tirou o certificado da Ambima, né? Certificado de especialista em investimentos. Analista em investimento, isso. Pô, cara, tu tem um cara desse jogando em alto nível e com essa formação ainda, com esse esclarecimento, cara, pô, dentro da BAFES ainda, que eu mandei uma mensagem privada para ele, agradecendo por ele estar engajado na BAFES, porque são pessoas especiais, né, cara? Com o conhecimento que ele adquiriu, ele pode contribuir muito e dar os parabéns pela conquista pessoal dele já. Ô, Leco, obrigado pelo carinho, né? É um prazer imenso, como eu falei lá, fazer parte e principalmente, cara, por esses momentos, né? A gente ter discussões profundas e técnicas que realmente nos desenvolva a nossa modalidade, né? A gente torce para que a gente chegue, por exemplo, num ponto que a gente tem aqui um número gigante de atletas e discussões que a gente tem até que ter tempo para finalizar, porque é todo mundo querendo participar. Isso aqui é muito bom, né? E a gente, pensando em longo prazo, acho que a gente já desenvolveu bastante aqui enquanto entidade e o caminho é muito grande, né? Mas queria dizer para o Vitor também, prazer imenso, cara, conversar com você, ver você falar. Eu acompanhei, já enfrentei várias vezes o Joinville, né? Vivenciei essa situação, achei fantástico a questão de ter a preocupação de formar um espetáculo, né? De entender que o torcedor ele tem que ter uma experiência e não só um jogo. Eu, inclusive, dando um depoimento aqui, eu lembro que a gente saiu, na época que eu estava em Blumenau, a gente saiu da Liga e aí teve a semifinal, se não me engano, vocês e Magnus, em 2019 ou 18, acho que foi 18. E aí eu morava perto, fui assistir o jogo. Fui assistir o jogo. E sou muito observador, gosto de observar essas coisas. Cheguei e aí comecei a reparar todo o cuidado que tinha com o torcedor. Desde na entrada, pintar o rosto do torcedor. Aí você ter estandes. O torcedor entrou, ele já dá de cara com estandes, com as camisas, com estandes dos patrocinadores, né? com lembranças. Ou seja, ele já tem ali uma recepção. E não simplesmente ele sentar na arquibancada, vou esperar o aquecimento, vou esperar o jogo, etc. Então, achei muito fantástico esses detalhes e observei muito, assim, também pelas redes sociais, o desenvolvimento do clube nesse aspecto. Então, queria dar parabéns em relação a isso. E aí eu tenho duas perguntas, cara. A primeira pergunta é o seguinte. Quando a gente vai visualizar hoje nas empresas, né, qualquer motor de qualquer empresa é a venda. E aí a gente vai partir para a nossa modalidade. O que é a venda no futsal? É você angariar mais recursos para o seu clube via patrocínios, né, que são as maiores fontes de renda normalmente. E aí nas empresas a gente tem modelos muito técnicos de prospecção, com funis e etc. As pessoas que são responsáveis por vender os produtos são extremamente qualificadas e têm um método muito claro para vender isso para um cliente. Eu queria saber se hoje, dentro do Joinville, vocês têm essa metodologia clara
funil ou de estratégia mesmo de abordagem, e se também existe isso na Liga, a Liga tendo esse cuidado de preparar os clubes, olha, deixa eu ensinar vocês a angariar mais patrocinadores utilizando essa e essa estratégia. Essa primeira pergunta e depois eu faço a seguinte. Valeu, Libani, obrigado. Que bom que você, como amante do futsal naquele jogo lá, conseguiu aproveitar um pouco a experiência, né? Para a gente, acho que foi um dia triste, porque as 2 últimas vezes que a gente enfrentou o Magnus aí, a gente não saiu vitorioso, mas, como tu disse, a experiência do torcedor é um ponto importantíssimo. Começando pela segunda pergunta da Liga, hoje não tem isso, tá? Não tem. E eu acredito que é um passo importante para a Liga fazer. O Leco falava, eu conversava muito com o Leco, né? Quando ele estava aí, ele era um grande defensor disso, assim, perguntava, pô, mas a Liga tem alguma... Vamos prestar uma consultoria, entre aspas, para os clubes, né? Prestar uma consultoria, dar cursos, capacitar os gestores da Liga para que busquem patrocinadores. Então, a Liga não tem isso hoje. Eu acredito que seria importantíssimo. E em relação à nossa equipe especificamente, hoje o responsável pela venda, né, pela prospecção de novos clientes e tudo mais é o James. Então, ele tem uma boa expertise, ele tem uma boa experiência nisso. A gente sofre ainda com a situação de visibilidade, né? Por mais que a gente está no Sport TV, eu acredito muito que esse Mundial ele foi muito importante para aumentar a visibilidade, né, junto à Globo, ao Grupo Globo, mas hoje a gente fala, a venda mais fácil, entre aspas, é aquela que o James sabe que o gestor gosta de esporte, gosta de futsal, ele conheceu o gestor em algum lugar, ou conversou com alguém que indicou. Mas, assim, hoje é uma dificuldade muito maior tu vender o futsal para alguém que não entende de futsal. E eu acredito que essa dificuldade o futebol talvez não enfrente, porque é um esporte muito mais difundido. Então, se fosse fazer uma comparação entre futebol e futsal, eu acredito que hoje uma equipe de marketing de uma empresa, ela vai olhar para um projeto de futebol de campo com outro olhar, mesmo não conhecendo futebol, mesmo não sabendo quem é o São Paulo, quem é o Corinthians, porque ela, de alguma forma, ela tem aquilo na mente dela, ela sabe quem são os times, conhece os jogadores, sabe que está passando a Globo. Agora, você vender o produto futsal para uma pessoa de marketing de uma empresa que nunca ouviu falar de futsal, muitas vezes ela não vai ter esse entendimento. Então, hoje a gente percebe isso. As empresas que estão engajadas hoje com a gente são empresas onde o dono ou o gerente de marketing, vamos dizer, o líder, né, o decisor, ele tem algum envolvimento no futsal. Ou ele assistiu, ou ele já jogou, ou ele gosta, ou ele viu uma empresa que ele admira investindo nesse esporte. E é isso a gente, além disso, o que a gente comenta muito sobre o engajamento dentro do jogo, né? Então, muitas vezes tem a empresa, ela investe porque ela entende, a gente vende o esporte com números, a gente não vende falando, o futsal é legal, o futsal é bonito, a gente vende com números, traz o retorno de mídia, né, apresenta todos os nossos dados de mídias sociais, apresenta os atletas que hoje estão no nosso time, apresenta as conquistas, a história, a credibilidade, apresenta as empresas que acreditaram nisso e conseguiram transformar a marca por meio do futsal, como o nosso clube como uma ferramenta de divulgação e de publicidade, de marketing para essa empresa. Mas a gente ainda, não é que esbarra, mas a gente ainda tenta motivar muito junto às empresas e aos departamentos de marketing das empresas para que eles utilizem ainda mais o futsal como meio de publicidade, não só com a logomarca estampada no uniforme. A gente disponibiliza os camarotes, motiva eles a convidarem fornecedores, convidarem clientes, convidarem funcionários, colaboradores. A gente deixa à disposição os nossos atletas também para que a imagem seja utilizada em alguma ação publicitária. Mas isso é difícil. Vou te falar assim, é um trabalho que a gente faz ali no nosso departamento de marketing, é um trabalho que a gente faz junto às áreas de marketing das empresas para estar relembrando, para estar falando, amanhã tem jogo, quer colocar um balão lá com a marca da empresa, sabe? A gente está com o camarote disponível, quer que a gente contrate um salgadinho, ou, enfim, sabe? A gente está ali, batalhando, sempre lembrando, porque às vezes, por perto da empresa, não vem essa demanda.
Hoje a gente já vê que tem empresas que demandam mais, e aí a gente fica feliz, sabe? A gente fica feliz de perceber que a empresa vem, chama o James, fala, ó, eu quero fazer isso e isso aqui, bora, quero fazer uma sessão de fotos com o atleta tal, fazendo propaganda da Opa Beer, que é a nossa patrocinadora, bora, a gente disponibiliza, ajuda, tem fotógrafo, não tem, a gente arruma iluminação, arruma estúdio, sabe? Então, essas são as ações que a gente tenta trazer para os nossos patrocinadores. E só para complementar, Libane, antes de você fazer a segunda pergunta, talvez a gente tem que buscar um pouco na história o desenvolvimento mesmo do futsal, né? Porque eu vejo que o futsal ele vinha, parecia assim, foi desenvolvendo, e até tem muitas equipes que parece que estão atrás de migalhas, ou seja, vários patrocínios de várias equipes, você não consegue mostrar ninguém, você não consegue dar valor para ninguém. Uhum. E o que me parece, pelo que o Vitor falando, é você conseguir fazer realmente uma parceria ganha-ganha, onde a empresa realmente ela tem um benefício, claro, às vezes até tangível ali, consegue fazer uma ação em conjunto, e não o futsal se colocando como um órfão, que precisa de um pai para dar dinheiro para bancar o negócio. Para ajudar. Exatamente, cara, não é ajudar mais. Tem uma palavra que me incomoda. Essa palavra. É bem isso. Essa palavra me incomoda muito, ajudar. Não, eu vou ajudar vocês aqui, eu vou dar um dinheiro. Não vai ajudar nada. Quem está ajudando é a gente. A gente está te ajudando a expor tua marca, a gente está te ajudando a dar um retorno. Mas assim, quem provoca essa palavra é o próprio gestor. Claro. Porque o gestor vai pedir uma ajuda. Lógico. E ele não vai pedir nada. Exato. Se você propõe lá, você coloca uma propriedade que vale 10 mil reais, aí você baixa essa propriedade que vale 10 mil reais, você coloca 2. Aí o que o patrocinador vai pensar? Que está ajudando. Porque como é que eu vou estar dando 2 se vale 10? Isso para mim, assim, desculpa, isso não é negociação, sabe? Isso é realmente você baixar o valor do produto e ele vai. E isso, no subconsciente, eu penso assim, no subconsciente de quem está tomando a decisão é de que está ajudando. Ah, não, vou ajudar aqui com 2 mil. E o retorno que vai ter para uma propriedade de 10 mil. Enfim, eu concordo. Preço é posicionamento, né? Você se posiciona com um preço baixo, naturalmente você direciona as impressões daquela pessoa, daquele diretor, daquela empresa, claro. Que o seu produto ele não vai entregar a quantidade de valor que você espera, né? Uhum. E, assim, legal demais saber esses detalhes, né? Eu acho que venda é um processo desafiante, porque justamente a gente precisa aprender a vender para quem a gente não conhece ou quem não conhece a gente, né? Aí está o desafio da questão. E a minha segunda pergunta, ela conecta com isso, cara. Eu queria saber a sua opinião agora, dentro da quadra. Eu tenho conversado com muitas pessoas, sobretudo agora no Mundial, pessoas leigas que não acompanham o esporte, mas pelo fato de ter passado na Globo, etc., estavam ali assistindo em algum momento. Será que as pessoas hoje, né, e eu não escutei isso de apenas uma pessoa, você acha que as pessoas hoje que não são do meio e que, porventura, elas caíram ali na frente da TV para assistir um jogo, ou elas foram no ginásio assistir, você acha que elas acham o jogo entediante pelo excesso de competitividade que nós temos? Ou não? O jogo ainda é atrativo? Porque a gente é suspeito. Eu vou assistir Brasil e Argentina semifinal do Mundial. Para mim é uma coisa maravilhosa o jogo. Sim. Eu sou do meio, eu sou apaixonado pela modalidade. Mas e o cara que nunca assistiu na vida, não tem o hábito de assistir? Você acha que ele acha entediante? E você acha que a gente deve mudar ou sugerir mudanças dentro do jogo para que não seja mais? É uma pergunta difícil. Eu vou te falar assim, hoje eu não tenho uma opinião formada sobre mudanças na regra, essas situações, para que deixe o jogo mais dinâmico. Mas a minha opinião é assim, vamos comparar com nossos concorrentes, entre aspas, né? O futsal continua sendo um esporte muito mais emocionante, continua sendo um esporte mais dinâmico, um esporte mais apaixonante. Eu acho que é muito mais difícil você encontrar, é muito mais fácil você encontrar uma pessoa que só gosta de futsal, e vamos dizer que não dá a mínima para o futebol de campo,
do que uma pessoa que só gosta de futebol de campo e vai ver um jogo de futsal e não vai gostar. Eu acho muito difícil encontrar essa pessoa. Eu vejo hoje que uma pessoa que gosta de futebol de campo, ela vai assistir um jogo de futsal, ela vai gostar, porque é o futebol, só que muito mais dinâmico. E isso é uma coisa que, dentro, inclusive, do processo de vendas ali, até fazendo um link com esse assunto, a gente, às vezes, o Jambs, a nossa equipe ali, a gente, às vezes, até fala, assim, para patrocinadores que estão na dúvida, fala assim, vai em um jogo só, sabe? Você nunca viu futsal, nunca acompanhou, não sabe como funciona, vai só em um jogo. E já aconteceu de, inclusive, a gente ter prospectado um patrocinador. Ele foi num jogo nosso, ele não conhecia muito bem futsal, ele foi num jogo nosso, a gente disponibilizou um camarote para ele levou os clientes dele, levou o fornecedor, levou o colaborador. A gente perdeu o jogo, e no dia seguinte ele foi lá, ligou para o James e falou, ó, estamos fechado, eu vou fechar o patrocínio com vocês. Por quê? Porque se apaixonou pelo ambiente, se apaixonou pelo jogo, se apaixonou por tudo aquilo que estava envolvido. Isso aconteceu, é um caso prático. Então eu acho que assim, se o jogo está mais entediante do que era antes, pode ser. Eu acredito que sim, uma visão pessoal minha. Eu gostava mais dos jogos de antes do que gosto de agora. Eu acho que nivelou muito a parte física, né? Aquilo que muitos especialistas falam, né? A parte física ela está muito aflorada e isso naturalmente iguala as equipes. Então, pessoalmente, eu acho que o jogo está um pouco mais entediante do que era antes, mas continua sendo um esporte apaixonante para mim e que eu acho que chama muita atenção. E aí a gente vai voltar naquela situação. A derrota naquele momento daquele jogo, ela foi menos importante para o cara decidir se vai patrocinar ou não o time. Entendeu? Poderia ser o fim. O time perdeu, não vou patrocinar, porque é um time que perdeu. Mas não, pelo ambiente que foi criado naquele jogo, por tudo que foi feito além do resultado em si, ele decidiu por patrocinar. E acho que essa é a tecla que tem que ser batida. Em relação a mudar ou não o jogo, sinceramente, eu não tenho uma opinião. A minha opinião é que está um pouco mais entediante, mas não sei se mudando as regras vai trazer de novo isso. Ô, Libane, Vitor, deixa eu ponderar uma situação que, inclusive, nós temos que, em algum momento, ser pauta das nossas reuniões internas entre os atletas, essa questão da paralisação do jogo, cara. Os jogos do Mundial estavam um espetáculo, cara. Muito legal, cara. Os jogos, assim, legal de assistir, né? Qualquer seleção que fosse assistir os jogos estavam bem vendidos, assim, e estavam bem legal de ver na TV. Agora, tu vai assistir um jogo nosso aqui no Brasil, cara, a quantidade de tempo que você perde parado o jogo, cara, secando a quadra, jogador fazendo cera, arbitragem aumentando alguns lances, né? Tem lances que não acontece nada, a arbitragem para e reúne os dois jogadores, conversa e não sei o quê. Nós estamos parando muito o jogo. Tá ficando chato, cara. Então, assim, nós temos que falar sobre isso em algum momento, porque nós estamos estragando o jogo em algum momento também. Então, mas isso é uma pauta para a gente tratar aí mais para frente também. Você tem alguém aí que quer fazer mais? Deixa eu só dar uma opinião sobre essa questão do jogo entediante ou não. Concordo que a gente, para nós, sempre vai ser maravilhoso, né? A gente é apaixonado, mas eu que estou muito envolvido com futebol, eu acho assim, não se compara. O futsal está léguas à frente. Muito mais interessante o jogo. O futebol hoje precisa de mudanças radicais na regra. Por exemplo, limite de falta. O limite de falta que tem no futsal é maravilhoso e o futebol podia aderir. O futsal eu já não vejo. Eu acho que já é o entorno do jogo que tem que se pensar e tem que evoluir. Como você falou, lá no Mundial, a aplicação da regra foi melhor que aqui. A regra é a mesma. É só questão de aplicar, é só questão de educar. Por que será que lá o banco não ficava incomodando o jogo inteiro? Os reservas enchendo o saco, os treinadores, os auxiliares, tudo em pé. Você via todo mundo sentadinho, arrumadinho, organizadinho. Por quê? Essa reflexão que tem que existir. É isso. Tem alguém quer fazer uma pergunta ou não? O Rafinha que gosta de estender até meia-noite. Bora! Tem filho. Da minha parte, tá tranquilo. Vocês que não têm filho em casa aí, vocês querem ficar na sala aí? Cara, eu não sei se antes o Chico também estava aí, o Chico gosta da resenha. Tem que chamar o Chico. Tá dirigindo, não tá tomando vinho. Ele sempre finaliza as reuniões. Literalmente eu acabo, né?
Literalmente eu acabo. Normalmente não funciona a minha internet. Só mandar um abraço para todos aí, mandar um abraço para o Vitor e dar os parabéns pelo trabalho espetacular que ele vem desenvolvendo junto com a equipe, com o James, com o Juliano, né, e tantos outros. Sim. Tem propagado o futsal de uma forma muito melhor. O Leco vem disso muito claro hoje aqui em Jaraguá, que o que ele viu se transformar o Joinville. Eu vi ações também do Magnus, do Rodrigo, eu não acompanhei toda a reunião, que são muito positivas. Não é muito o que eu gosto de brincadeira e coisa, e aparecer em marca de jogador, o cara ficar fazendo muita pose, não é muito meu estilo, mas o meu filho, a minha filha, são fãs disso. Então, tu ir no ginásio realmente entrar com aquele foguetório, aquela organização, é uma venda totalmente diferente. É um produto, realmente. Eu lembro aqui na Malve, que a VEG tinha os camarotes dela ali comprados para trazer os clientes, os fornecedores deles, os próprios colaboradores de outros países que vinham para cá, e os caras saíam maravilhados. É o que tu falou, o exemplo agora do... time, né? E a VEG não tinha... A VEG é totalmente oposta ao que é o esporte de rendimento, né? Ela é somente social, e quem falar em alguma coisa competitiva, profissional para eles dentro da VEG é expulso. E a VEG tinha lá 1, 2 camarotes e eles vendiam muito bem todo o processo. A Top Santa lá dentro da arena hoje, com placas, botando o nome da VEG, porque eles sabem que é um produto rentável. E o negócio também da propaganda é um lance que o cara que vai vender, ele tem que saber qual é o público-alvo que ele quer atingir, o que aquela empresa tem para que ela pode expor a marca naquele momento, que momento que ela está, massificação, ela está num momento de crescimento, ela tem direto público, o que ela busca? Porque às vezes nós ficamos tentando vender um produto, vender para a camisa verde no Corinthians. Não vai acontecer. Uma camisa preta e branca lá no Palmeiras, não vai acontecer. Então, mas realmente é só dar um abraço aí no Um exemplo disso, Chico, um exemplo disso é, por exemplo, vai vender o produto para uma empresa que vende para o consumidor final ou para alguém que trabalha no B2B, né? Empresa, vamos dizer. É muito mais difícil você trabalhar para vender o produto, porque daí acaba sendo só fortalecimento de marca. Não é ruim, é ótimo, mas é mais difícil do decisor entender isso, né? Do fortalecimento de marca. E você acertar o alvo, né? Isso aí. Então, o mapeamento, aí vai sim, aí quando eu vi aqui gestor estratégico da Crona, disse, é isso mesmo, porque é estratégia o negócio. É estratégia, não é simplesmente eu vou lá para um amigo, senão realmente vira ajuda. E ajudar, cara, um dia eu te ajudo. Cara, na segunda, pô, lá vem ele pedir de novo, cara. Pô, ele vai pedir para outro, ele tem mais amigo, cara. Aí não dá certo. É verdade. E a maioria de nós trabalha dessa forma, né? Beleza, cara? Dá um abraço grande no teu pai aí. Valeu. Toda a equipe, porque vocês fazem o futsal hoje se manter forte. Vocês, Magnus, o próprio Corinthians ainda com tanto rolo ainda levanta, né? E Jaraguá, Minas, tem tanta coisa aí para crescer novamente, para ter, como já teve 10 equipes fortes numa liga com nome, com torcedores, com ginásio cheio. Nós precisamos retomar isso. Vocês são os caras que estão aí na frente hoje. Bom, parabéns aí pelo trabalho todo. Valeu, Chico. Obrigado, abração aí. Meu pai vai mandar um abraço para ti também, para a família toda aí. Não vou terminar a reunião hoje, viu, gente? Não, ô, Chico, deixa eu terminar dessa vez, então. Leco, posso fazer só mais uma pergunta aqui? Só para nós, então, para encerrar. Eu preciso sair, só quero dar boa noite a todos. Parabéns, Vitor, obrigado aí pela participação. Obrigado a todos que participaram. E bom encerramento para vocês. Valeu, abraço. Um abraço. Doutor. Ô, Vitor, só última pergunta que eu até tinha anotado. Isso aqui eu tirei de uma fala tua, no meio de uma questão ali. Tu comentou assim, não é um esporte que chama tanto a atenção.
Uhum. Essa frase só me fez pensar o seguinte, assim, às vezes me parece que a gente tem uma visão, né, uma visão do nosso próprio esporte muito enviesada, supervalorizada, né, um auto-engano assim de, porra, não, nosso esporte é isso, aquilo, é foda e tal, bababá. Mas aí, quando tu coloca essa parte do não é um esporte que chama tanta atenção, a reflexão que eu faço para ti é, a gente vê o Magnus se posicionando, e o Felipe Drummond falando isso, como uma empresa, como uma equipe que é uma plataforma de comunicação da Magnus. Eles não se posicionam como uma equipe de futsal. Isso da boca dele, ele mesmo fala isso. Será que, juntando isso que você acabou de falar, não é um esporte que chama tanto atenção, e talvez essa noção enviesada que a gente tem ainda antiga, de valorizar demais o nosso esporte, será que a gente não tem uma parte aí de humildade que a gente talvez teria que se posicionar de uma forma diferente para vender diferente, para se adequar, para ser valorizado, entendeu? A nova estratégia hoje está dentro das plataformas, né? Isso a gente está vendo dentro de gestão, está vendo dentro das empresas, a gente vê, inovações para tudo quanto é lado, vê o Airbnb crescendo sem ter casas, vê o Uber crescendo sem ser dono de automóveis. Onde é que está entrando o futsal aí, cara, nesse negócio? Talvez o produto não seja diferente, mas a forma com que o produto está sendo vendido é o que vai mudar daqui para frente. O que você está vendo disso aí? Para onde a gente está caminhando, então, cara? Então, na minha fala, né, de que não chama tanta atenção, eu falo principalmente comparado ao futebol, que é um esporte, que é difundido, né, há muito tempo. Que não tem como competir. Exato. Não tem igual os caras, né? Exato. E aí o que o decisor de marketing tem que pensar quando recebe a proposta de patrocínio é que, bom, beleza, eu conheço futebol, todo mundo conhece, mas o custo-benefício, será que vale mais a pena botar 300 mil reais por mês num time de futebol de campo ou vale a pena eu pagar 10, 15 mil reais no time de futsal? E isso não é porque o futsal é subvalorizado, isso é porque é o retorno que o futsal dá hoje, com as transmissões que tem, com o público que mexe. É mais nesse sentido que eu digo que não chama tanta atenção, né? Mas eu concordo contigo, eu acho que a questão do Magnus ela é uma questão muito forte e é uma referência para todas as equipes, né? A gente vê essa série que foi feita com o Fred, pode gostar, pode não gostar, mas vamos dizer assim, eu não sei se eles se utilizaram também dessa referência, mas eu comparo isso com a série da Fórmula 1 do Netflix, não sei se vocês já assistiram, mas a Fórmula 1, ela era, pelo menos para minha geração, eu tô com 27 anos, eu nunca gostei tanto assim de Fórmula 1, sabe? Nunca foi um esporte que eu parava para assistir. Hoje ainda não paro tanto, só que eu já sei os nomes dos pilotos, uma vez ou outra vou parar para assistir, vou ver, porque a série no Netflix, isso é estratégia, se eles não fazem assim, vamos fazer uma série, não, eu imagino que eles estavam vendo uma diminuição do público, eles precisavam pegar esse público mais jovem que está vindo, fizeram a série. Os pilotos, se a gente tentar fazer aqui uma analogia, os pilotos como atletas compraram a ideia, talvez sempre foi daquele jeito, não sei, gente, eu nunca tive acesso aos bastidores da Fórmula 1 para saber se era aquelas brigas toda hora, aquela confusão e ego e tudo mais, mas vamos dizer que talvez a produção, a edição, ela deu uma editada para que aquilo ficasse mais exacerbado, porque o produto chama, né? Aquele produto atrai. Então, os pilotos compraram essa ideia e a gente vê, tem dados aí, aumento de sei lá quantos %, até tinha anotado aqui que eu tinha eu fiquei pensando por um tempo, mas a média de espectadores por corrida nos Estados Unidos passou de 540 mil para 920 mil pessoas. E teve um aumento de 15% nas vendas da corrida dos Estados Unidos desde que lançaram a série. Então, o Magnus realmente se utilizou dessa ferramenta. Então, eu acho que o que fica de mensagem mesmo é isso, é que o clube seja uma ferramenta de marketing, não é ajuda, o clube não é para o investidor botar o dinheiro e deixar lá e não saber o que está acontecendo, sabe? A gente tenta fazer isso aqui, tenta tornar o GEC Futsal uma ferramenta onde a gente vai postar sobre os patrocinadores nas nossas redes sociais, onde a gente vai fazer ações, onde a gente vai disponibilizar os nossos atletas para que eles possam utilizar a imagem dos atletas em propaganda, em publicidade, os ingressos que eles recebem, enfim, eu acho que esse é o caminho.
Esse é o caminho. Para onde a gente está indo? Difícil de responder. Para onde a gente está indo? Eu vou te falar, eu fico bem esperançoso vendo essa reunião aqui, fico bem esperançoso, porque eu nunca tinha tido contato, tive com o Leco, com o Junai, com o Chico muito pouco, mas com vocês, com a Rafinha, a Libane, enfim, todos que estão aí, o Thiago que perguntou também. E é importante, é legal ver que tem gente engajada e um pouco do que é conversado aqui, eu tenho certeza que entra, a pessoa reflete e já me dá uma esperança, sabe? Para onde a gente está indo. Pô, se vocês assumirem esse papel, eu acho que a gente tem grandes coisas lá na frente, sabe? Não, legal, Vitor. E, inclusive, tem muitos atletas que não podem participar na hora com a gente, mas a gente Legal. deixa disponibilizado o vídeo depois e já recebi feedbacks no particular, assim, pô, realmente, pô, foi legal, o cara falou lá isso. Então, assim, tem mais pessoas também que têm essa curiosidade que, infelizmente, não estão, cara. Mas, legal. pô, respondido, bem legal. Leco? É isso então, gente. Boa noite. Vitor, novamente, cara, pô, que legal, cara, muito enriquecedor para nós, cara, contribuiu bastante, cara, para nossa vivência, para nossa visão também do todo, né? E, cara, nós estamos juntos, tu sabe do carinho que eu tenho por você, por toda a sua família, por favor, estenda meus cumprimentos, deixar um abração para tua mãe, para teu pai também, para tuas irmãs, sabe que eu tenho sempre vocês no meu coração, cara, então... Muito obrigado por essa ajuda que tu tem nos dado nessa noite aqui. Eu tenho certeza que você é um parceiro da associação, porque tu sabe do propósito dela, né, cara? A gente fala para todo mundo aí, porque a primeira coisa que a gente fala da associação é tentar desmistificar esse negócio de que associação é sindicato, é coisa radical, né? Não tem nada disso. Estamos aqui para construir junto e para fazer com que todo mundo saia fortalecido. Então, é essa a nossa missão e fico muito feliz por ter a confiança de vocês também, cara. Parabéns por tudo e tenho certeza que tu só vai voar mais alto ainda e vão estar sempre por aí para se encontrar. Obrigado a todo mundo que participou aí também, Rafinha, Libânio, Chico, Pirulita, Thiago, Júlia, Igor. Leco, vou dizer para o Vitor só que tu deve ter ficado assim alguns meses antes e pelo menos mais uns 4, 5 meses depois, muito sofrido. Eu vou dizer para ele. Não, no churrasco tu fala, não precisa falar aqui, não. O Chico é meu confidente, não vai. Vocês querem que eu pare a gravação, não? Pelo Vitor, pelo Valdecir, pela Eliane, né, Vitor? Sua mãe, pelo James, alguns outros, mas você e a sua família fizeram o Leco pensar por muito tempo e até agora sofrer muito por não estar aí com fala, vocês. Chico. O Chico quer me emocionar. Só isso. É importante porque 10 anos, não sei quanto tempo eu fico lá, e eu sei que é isso. Eu fiquei 1 ano, eu tenho um carinho que vocês não imaginam. Imagina o Leco, passou 10 anos, o Júnior e mais uns 10 anos lá junto. Enfim. Valeu, Chico, obrigado. A gente tem um carinho muito grande por vocês também. Vocês fazem história nos clubes e, assim, sempre vão estar junto com a gente. Queria agradecer a oportunidade, agradecer de verdade. Eu não tenho muito costume de participar, assim, dessas reuniões e palestra, enfim, isso aqui nem é palestra, nem tinha pretensão de ser também, mas eu agradeço muito a oportunidade e parabenizo de novo vocês pela ação. E, deixar um recado, deixar uma mensagem até para quem vai assistir depois. É muito importante o engajamento dos atletas, tanto nesse momento, enquanto vocês ainda estão jogando, mas também para o futuro, sabe? É muito importante que tenham cabeças novas aí, para me fazer companhia também, porque isso faz diferença, novas ideias, novas metodologias, novos processos, e assim, é aquilo que a gente fala, né? Quem gosta, quem quer ver, quem quer transformar, vai ter que correr atrás. E vocês terão aqui um gestor, uma pessoa que gosta muito de futsal e está aberto a ouvir, ao contraponto, está aberto a discutir, para que se pense muito num futsal mais forte. Legal. Também queria registrar que o primeiro gestor que eu falei, antes ainda da criação, da oficialização da criação da BAFS, foi com o Valdecir Kortmann. Cara, como não podia deixar de ser, cara, me deu total apoio, cara, assim, foi muito legal, aconselhou, ficamos uns 30 minutos no telefone
e ele incentivando também e se colocando à disposição. Então, eu queria deixar registrado também meu agradecimento, que também tem isso do apoio, que era muito importante para mim naquele momento que eu estava tomando a decisão de encabeçar a associação, eu ter o apoio do gestor como o Valcir, na época, o meu empregador, né? E ele foi totalmente a favor e me apoiou bastante nessa decisão também. Beleza, gente? Coisa linda, galera. Vitão, Valeu. obrigado. Galera, brigadão aí. Sensacional. Valeu, Valeu, um abraço alto a todos, nível. tudo de bom, cara. Valeu, que bom. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau.